Olá, bem-vindos. Dando continuidade aqui, nós vamos falar do bloco 3 aqui, das lições iniciais do Tinkercad, que é justamente conectando componentes. Nas aulas anteriores nós falamos sobre como iniciar uma simulação de circuito pronto no sistema, no ambiente, no plano de trabalho do Tinkercad. Depois nós falamos como editar os componentes, como por exemplo alterar a cor de fios, valores de resistência do resistor, a cor do LED, enfim. E agora nós vamos conectar os componentes, clicando aqui nessa seção. Então, nós veremos aqui que a plataforma permite que a pessoa que a está utilizando possa criar o seu circuito à vontade. Nessa parte da lição que nós já temos aqui no ambiente alguns componentes já incluídos, como por exemplo uma bateria de 9 volts. Nós temos aqui alguns botões de pressão, botões de pressionar, um emissor de ruídos, um capacitor, que vocês podem ver aqui, ó, o capacitor, alguns resistores, e esses pontos aqui, esses traços em laranja, vermelho, preto, são fios que estão ligando essa placa perfurada, que é chamada de protoboard. Então a protoboard auxilia a pessoa que está desenvolvendo o circuito a conectar os componentes e realizar a trilha do circuito. Por exemplo, conectar esse botão a um resistor, esse resistor está conectado à carga da bateria, a carga da bateria está ligada, a carga da bateria passa pelo resistor, que passa pelo botão e segue em direção ao emissor de ruído. Que tem um nome aqui, que é um piezo. Vamos ver aqui a definição dele, para ficar mais esclarecido. Tipo de buzzer que emite ruído em diferentes frequências. Quem conhece computadores é aquele bip que o computador faz, ou que alguns tipos de aparelhos eletroeletrônicos emitem, como por exemplo micro-ondas. Então tem um buzzer desse, tem um componente desse que emite um som. Não é necessariamente uma caixa de som ou um sistema de transmitir música, por exemplo, não, mas é mais para emitir um som padronizado, um apito, um bip, coisas desse tipo. Então nós vamos retomar aqui, porque nós queremos justamente explicar como foi obtido todos esses passos. Então, voltando aqui às etapas, que nós estamos falando. Então ele pede para incluir esse fio aqui que inicialmente não tinha. Então vamos aprender como trazer aqui a tradução aqui para ficar mais ilustrativo. Vamos aprender como conectar componentes juntos para criar conexões elétricas, que é essa tradução daqui. Então inicialmente essa fiação aqui ela não existe, tá? Eu vou até apagar aqui, fechar aqui o balão explicativo e passar para o próximo balão. Passando aqui também em avançar. Então, conectar o lado positivo da bateria. Então, a gente vai precisar de um fio que liga aqui o lado positivo da bateria à placa. Mas a gente vai conectar onde? Em que ponto da placa? Então, isso é algo necessário de se saber para que a gente possa fazer a ligação de forma correta. Então, conecte o lado positivo da bateria. No editor você verá uma bateria de 9 volts à esquerda, como eu acabei de explicar. Precisamos adicionar fios para conectar essa bateria ao nosso circuito. Passe o mouse sobre o terminal vermelho, que no caso é esse terminal aqui, para ver a etiqueta positiva, que está aí.
Para começar a adicionar o fio, passe o mouse sobre a placa perfurada, protoboard, o componente branco na qual todos os componentes eletrônicos estão conectados, como eu falei, essa placa aqui. E clique no orifício de símbolo mais para completar o fio. Então, eu vou ligar daqui até esse símbolo mais aqui. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês percebam que tem um sinal de mais aqui na placa, ou na protoboard, ó. Então, o objetivo é esse. Então, aqui eu estou conectando o lado positivo. Eu poderia, caso quisesse, conectar o lado negativo aqui. A partir do momento que eu conecto aqui, é como se eu estivesse emitindo o sinal positivo da bateria para todos esses pontos aqui da placa. Então, nesse primeiro momento, a gente conectou o fio e agora a gente vai alterar a sua cor de verde para vermelho. Existe um comando que pode ser realizado pelo teclado, mais à frente a gente vai explicar, tá? Que a gente pode trocar a cor do fio pressionando o teclado numérico de 0 até 9. E aí, feito isso, a gente pode seguir para o próximo passo. Então nós já conectamos aqui. Então a gente vai passar para o próximo passo aqui. Avançar aqui. Agora a gente vai conectar o lado negativo. Então, como está mostrando aqui no balão aqui da imagem, a gente vai clicar sobre o terminal e arrastar até a parte negativa da placa aqui, que é essa parte aqui de baixo. Então a gente clica sobre o terminal e conecta na parte negativa. Vou dar um zoom aqui. Parte negativa. Tá aí. Feito isso, como a gente está vendo aqui na imagem, o fio é de cor preta. Então vou alterar aqui, já que ele já está selecionado, para cor preta. Pronto, conectei o meu circuito. Conectei a bateria ao meu circuito, a protoboard. Então eu posso avançar para a próxima etapa. Aí ele pede agora para iniciar a simulação. Uma vez estando conectado, eu vou iniciar a simulação aqui, que a gente já conhece, que basta clicar ali no botão iniciar simulação no canto superior direito. Então passe o mouse. Esse aqui já foi, que é a explicação do lado negativo. Vou deixar aí o balão da tradução para que vocês possam acompanhar um tempinho. E aí agora a gente vai iniciar a simulação. Clique no botão iniciar a simulação. Verifique se o som do seu computador não está mudo, ou seja, se o computador ou o celular está reproduzindo o som. Então, apesar de vocês não terem o retorno, está sendo reproduzido o som aqui. Eu vou tentar disponibilizar o som para vocês aí, enquanto a gente vai falando aqui, para que vocês possam ouvir o circuito reproduzindo o som quando a gente pressionar um dos botões disponíveis na placa. Então eu acredito que agora vocês vão poder ouvir o som aí também. Então quando eu pressionar aqui, é reproduzido o tipo de som por esse componente, que é o buzzer, como eu acabei de falar. Então, à medida que eu vou pressionando aqui, são vários tipos de ruído ou bips em diferentes frequências ou padrões de som, né? Como a gente conseguiu ouvir aqui, eu vou parar a simulação e seguir para o próximo passo. E aí, nesta lição aqui, que são lições iniciais, o objetivo foi alcançado, e aí a plataforma nos dá parabéns aqui por ter alcançado o objetivo proposto. Você aprendeu como adicionar fios e alimentar o circuito de um piano. É aqui uma espécie de um piano, ainda que primitivo, que não está com todas
as notas musicais como a gente conhece de forma padronizada, mas apenas ajustando aqui os componentes isso é possível. Afinal, já existe programação disponíveis de forma até gratuita na internet que a gente consegue modificar esse circuito aqui para obter um modelo de piano com uma protoboard e alguns componentes eletrônicos básicos como esses que estão sendo aqui mostrados. Então essa placa perfurada, que é o foco aqui da explicação, é de grande valia como recurso para poder prototipar, ou seja, para poder montar circuitos. E aí, na próxima aula, a gente vai poder adicionar componentes a um circuito. Para concluir aqui, a gente vai pressionar concluído. E assim, a gente conclui essa etapa.